Estamos de volta aqui no Programação Nacional. Nosso assunto de hoje é sobre a tragédia de Brumadinho e eu recebo aqui o engenheiro florestal Alexandre Spadoni Pereira e também especialista em segurança de barragens, que é a Mônica Zufo. Bom, eu deixei uma pergunta no bloco anterior, que é a questão dos tipos de barragens. O Alexandre falou a barragem de montante, né, que é uma delas, e quais as outras que existem de tipo de barragem que a gente utiliza? Tá, então é o seguinte, voltando, tem dois tipos de barragem a grosso modo, tá? Que é a barragem de água, né, a barragem hídrica e a barragem de rejeito. Tá? A barragem de água, ela pode ser construída tanto de material solto, o que seria material solto? Terra e enrocamento é pedra, tá? Ou ainda de concreto. Dentro da modalidade de concreto, tem vários tipos, de arco de gravidade, concreto compactado a rolo, enfim, tem uma série de modalidades. E ela também pode ser mista, tá? Pode ser uma mistura desses materiais. Geralmente, a barragem, e mais, né? A barragem de água, quando você faz o projeto dela, você não conta com alteamentos. O que significa isso? Você não vai mais mudar a estrutura dela. Então, é como se eu tivesse projetado lá uma casa de 3 dormitórios e no final ela vai terminar, no final da vida útil dela, ela vai ter que continuar do mesmo jeitinho lá, com os mesmos cômodos que eu projetei, tá? A barragem de rejeito, ela é um pouco diferente, tá? A barragem de água não pode ser alteada? Pode, a barragem de água pode ser alteada também, mas isso é menos comum, não é uma condição inerente da barragem de água, muito pelo contrário, é uma condição atípica da barragem de água. A barragem de rejeito, por quê? O que acontece? Ela tem a função do quê? De você pegar todo aquele restolho da atividade de mineração e dispor, né, ali e deixar aquilo lá, você vai esquecer aquilo lá. Né? Então, o que acontece? O que faz a mineradora? A mineradora, ela vai fazer o licenciamento para essa barragem para a vida útil todinha dela. Então, vamos dizer que a barragem tem a vida útil dela de 70 anos lá pelas condições da barragem, do próprio encaixe da barragem, do projeto da barragem. Só que o que acontece? Ela não vai construir a barragem todinha até no final da vida útil dela. Né? Ela vai fazendo como? Então, a mineradora vai lá, no primeiro 5 anos, ela vai minerar, sei lá, 10 toneladas, e dessas 10 toneladas vai ter um resto lá de 1.000 toneladas. Então, ela precisa dispor essas 1.000 toneladas nos primeiros 5 anos. Estou chutando, tá? Esse tempo. Sim. Então, ela vai construir a primeira barraginha, o primeiro dique, ela vai comportar só esses primeiros 5 anos. Tá? Para os próximos 5 anos, eu vou ter que fazer um novo dique, eu vou alteando ela, que é o que eu costumo chamar de os puxadinhos. Né? E a gente sabe que isso Vai pondo um em cima do outro, assim. Isso, e vai fazendo. Formando escadinhas. Isso. Tá? E ela vai crescendo. Que era nesse caso aí. Isso, que ela vai crescendo. Por isso que é o que eu estava falando, que muda, né? Vai mudando a linha d'água. No caso da barragem, como o projeto já está feito, na barragem de água, essa linha não muda. Então, é mais difícil dar esses problemas de filtração. Quer dizer, não é que é mais difícil, pode dar os mesmos problemas, tá? Mas aí é erro de projeto. Não tem nada que ver Sim. com a condição de você ir fazendo os seus puxadinhos. E é claro que você, ao fazer esses alteamentos, mesmo que isso seja controlado e já seja planejado desde o princípio, é óbvio que a estrutura ela não tem a mesma integridade, né? Até o fim dela. Resumindo, a barragem hídrica, você faz aquele mar de concreto de uma vez até o final e enche de água até o tampo ali e acabou. Pronto, e acabou. O projeto é para suportar aquele volume de água, aquela pressão e tudo mais. E tudo mais, exato. Esse daí, ao contrário, você vai fazendo os tais do puxadinho aí, né? Exatamente. Essa é uma diferença. E a outra diferença é o quê? Vamos supor que eu descobri que eu tenho um problema de integridade na minha barragem de água, que eu preciso esvaziar o meu reservatório para poder consertar. Então, o que acontece? Eu tenho controle. Eu consigo descarregar aquilo controladamente, abaixar o nível da minha barragem, consertar o que eu tenho para consertar e depois a barragem enche de novo. Pronto, acabou, resolvi o problema. Né? Uma barragem de rejeito, eu não tenho como ir liberando esse rejeito. Né? Então, aí, esse é o problema. Como é que você vai liberar uma lama tóxica? Exato, justamente é isso. A barragem de rejeito serve para confinar isso daí, para não deixar aquilo sair dali em hipótese alguma. Né? Então, é essa a função e essa é a diferença. Eu acho que, a grosso modo, que a gente pode falar sobre esse tema aí de uma maneira menos técnica e mais, como é que eu vou dizer, informativa. Informativa. Bom. Essa questão de barragem é importante porque realmente a Mônica frisou uma coisa importante. Na barragem de água, você tem como esvaziá-la para fazer a manutenção. Nessas barragens de rejeito, não. Aí é que o problema deve ser olhado de uma forma diferente das barragens de água. Porque imagina como aconteceu em Brumadinho.
você tem uma barragem de aproximadamente 40 anos de vida útil, que ela foi sendo alteada à medida da produção, porque por que se aumenta, por que se fazem esses puxadinhos nas barragens? Isso está diretamente relacionado à produção, e a produção está diretamente relacionada ao mercado, e minério de ferro é commodity. A China compra, então se a China compra mais, a gente minera mais. Se a gente minera mais, a gente gera mais rejeito. Se a gente gera mais rejeito, nós precisamos de mais barragens. Se precisamos de mais barragens, nós estamos sujeitos a mais riscos. E aí, isso é uma bola de neve. E é esse o cuidado que a gente tem que ter. Então, já que a gente entende, e isso é consolidado, que não tem como esvaziar a barragem de rejeito para a gente dar manutenção, eu penso que não tem como permitir uma barragem que não tenha segurança. Então, o governo e os órgãos ambientais permitirem o licenciamento, a construção de barragens a montante, que é a construção de diques, né, no sentido contrário do fluxo do rejeito, né, que ele é descarregado lá em cima, então ele para na barragem, então esse alteamento ele é feito no sentido contrário. E é utilizado o próprio rejeito, que a água vai se decantando, vai sobrando esse material que eles chamam de praia, então eles usam esse próprio material e vão fazer na terraplanagem e criam outros diques. Esse é o menos seguro. Arrasta o material e cria outro dique, vai montando essa... O outro sistema, que é a jusante, então esse é um sistema mais barato, ele ocupa menos área e é o menos seguro. Não tem o que fazer. Se você tem um problema e a drenagem, o sistema de drenagem desse tipo de barragem, ele é feito dique por dique. Então, se você tem um entupimento em algum sistema desses, ele compromete o que está para cima, não é isso? Sim, ou o que está para baixo. Ou o que está para baixo. E é provavelmente algo desse tipo deve ter acontecido em Brumadinho. O outro sistema, que é o ajusante, você vai construindo os diques no sentido do fluxo do rejeito. Ou seja, ela vai crescendo para fora. E aí você tem essa linha de base, né, de apoio maior. Então você tem uma segurança melhor da barragem no caso de rompimento. E você tem a linha de base, que ela vai crescendo em cima do mesmo eixo. Ela é mais reta. Ela é mais reta. Ela não é curva. Ela não é. Então, esses dois sistemas são mais seguros, porém mais caros. O ajusante, ele ocupa a maior área e ele permite também que essa barragem ela tenha maior capacidade de acúmulo de rejeitos. E, obviamente, é triste falar isso, eu trabalho na área ambiental já há 20 anos, já trabalhei dentro de empresas de mineração, já trabalhei em prefeituras e a gente sabe que os orçamentos para as áreas de meio ambiente, eles são irrisórios. Isso é um reflexo de como que o país trata a questão ambiental também. A gente, recentemente, saiu uma informação de que o DNPM possui, agora o extinto DNPM, que agora é a Agência Nacional de Mineração, 35 técnicos para monitorar barragens no país inteiro. Quer dizer, é algo nós estamos falando de 3 mil barragens que já estão em situação de alto risco. Mas aí 35 técnicos. 35 técnicos para barragens de rejeito de mineração, especificamente de mineração. Que, mas mesmo assim são 717. Nossa Senhora. Sendo que 80 em alto risco, né, e 40, em torno de 40 com grande poder de destruição. Ou seja, se aquilo se rompe, a gente vai ver um cenário se repetir. Pequeno perto né? disso. Com cidades abaixo, principalmente Minas, é onde concentra o maior número de barragens que tem esse tipo de risco, né? Portanto, eu acho que é necessário a gente realmente mudar essa questão. As empresas investem menos porque, óbvio, isso é custo, isso reflete no preço lá na frente. E nós somos consumidores, né? Então, o minério de ferro é importante dentro do setor econômico, que está dentro da construção civil, da construção naval, da aviação, né? Para bicicletas, para equipamentos eletrônicos e tudo mais. Quer dizer, a gente não consegue se livrar dessa atividade. O que nós precisamos fazer é entender melhor como que esse jogo deve funcionar e equacionar isso melhor para que, né, não se sobressaia, né, esse grande interesse econômico em cima de vidas que realmente, né, qual o valor que nós temos hoje. A gente pode ver que você está dizendo, é um jogo de pressão, né?
O governo pressiona aqui a empresa pressiona o governo, ao mesmo Exato. tempo a população fica aqui refém de uma situação Exato. de brigas, disputas entre valores, que nós estamos falando, acabou de falar, o custo aumenta, né? E fica isso daí. Aí se espera que os órgãos legais tomem atitude em relação àquilo. Aí eu fico pensando, como é que fica a situação da população? Como é que eles podem se organizar para poder cobrar algo a mais, por exemplo? Porque eles ficam reféns dessa situação. E as barragens estão aí. E aí, como é que fica essa população que está próxima delas? Como é que elas podem lidar com essa situação? Olha, dentro do ponto de vista de participação popular, onde existem empreendimentos de mineração, existe ao mesmo tempo o fomento ao emprego diretos e indiretos. Então, essas empresas... Gera receita para o município onde também, elas geram importante. o CEFEM, né? Elas movimentam a economia local, elas geram emprego. Sim. Então, ao mesmo tempo que existe uma preocupação, existe uma dependência daquele empreendimento para que as pessoas possam sobreviver. E fica aquele jogo. Será que eu critico o que me sustenta? Como que eu vou entrar num processo de contra o meu ganha-pão? Essa é uma questão. É óbvio que eu acho que a gente não deve pensar dessa maneira, né? Se esse tipo de atividade está colocando em xeque a sobrevivência, o risco da tua própria família, dos seus conhecidos, é óbvio que você não vai colocar, porque eu estou trabalhando nessa empresa, eu não vou participar de uma audiência pública contra o empreendimento, porque eu sou funcionário da empresa, eu dependo disso. Então, eu acho que existe isso também. Mas o licenciamento ambiental, né, em determinados tipos de empreendimento, ou seja, quando os empreendimentos são de grande impacto ambiental, é obrigatoriamente necessário você fazer o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, que é o EIA-RIMA. E essa primeira fase do licenciamento exige a participação pública no processo. E é nesse momento que a população tem que participar. Ela é convidada, os empreendedores, eles são obrigados a dar conhecimento ao público desse tipo de empreendimento e é neste momento que a população participa do processo do licenciamento ambiental. Infelizmente, como somos uma população pouco participativa, pouco politizada, nem sempre, né, essas audiências têm grande participação e quando se vê o empreendimento já foi licenciado. E recentemente também no estado de Minas Gerais houve uma certa flexibilização no licenciamento ambiental. Por incrível que pareça, depois do acidente de Mariana, houve uma redução no grau de exigência, né, de classificação de riscos. Antes o licenciamento ambiental, depois de Mariana ainda no governo Pimentel, houve uma reclassificação dos graus de risco. Então, determinados empreendimentos onde era obrigatoriamente necessário passar pelo processo de licença prévia, licença de instalação, licença de operação separadamente, essa reclassificação no grau de risco de empreendimento permite que determinados tipos de empreendimento, de acordo com uma tabelinha que você coloca ali, o grau de impacto e o risco que você tem, você cruza essas informações e se o empreendimento der, por exemplo, de grande porte, mas de baixo risco, ou de médio porte, de alto risco, dependendo dessas informações na ponderação, você pode cair numa licença que você consegue obter as 3 fases dentro de um processo só, ou seja, você não tem a necessidade de apresentar estudos um pouco mais aprimorados, o processo é encurtado e sujeitos a avaliações menos criteriosas, vamos dizer assim. Isso é bem preocupante o que ele acabou de dizer, até mesmo por quê? Porque nas fases dos licenciamentos, né, o que acontece? Se para você obter a licença prévia, você está fazendo ali um projeto de engenharia a nível básico. Né? Para você conseguir a licença de instalação, você está fazendo a nível de executivo. E aí, quando você está pegando de operação, você tem que entregar um as-built, que é o como construído da barragem. E aí, por exemplo, nesse como construído, você deveria estar apresentando, por exemplo, os mapas de risco da sua barragem, do seu empreendimento. Então, ou seja, se você simplificando esse processo, você acaba prejudicando o próprio processo de projetar a estrutura, no meu ponto de vista. Nossa Senhora.
Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente volta já.